Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos relembrar o que já entendemos sobre a globalização, né? Então, a globalização, ela tem um início com as grandes navegações no século XV e XVI. O comércio da Ásia e da África, da Europa, se expandiram para abastecimento do mercado. Então, diferentes povos disputavam as rotas comerciais para obter as mercadorias, como marfim na África e as especiarias no Oriente, na Índia. Na Europa, nesse período, houve o crescimento das cidades, onde ocorria grande parte das atividades comerciais. Então, as rotas terrestres e as rotas do mar Mediterrâneo eram monopolizadas pelos italianos e em 1453 os turcos tomaram a cidade de Constantinopla e impediram o acesso à rota mais movimentada entre a Europa e a Ásia. Tal situação levou à busca por novos caminhos, que ocorreu sobretudo pelas grandes navegações. Essa expansão marítima possibilitou aos europeus chegarem à América, além de impulsionar o comércio europeu com regiões da África e da Ásia. Certo? Então, Portugal e Espanha foram os pioneiros nas navegações ultramarinas. Essas excursões transformaram esses estados em impérios comerciais, com colônias e feitorias espalhadas nas terras do continente americano. Então, esse processo de colonização levou à dominação cultural, com imposição religiosa e linguística nas colônias, sobretudo sobre os povos nativos, levou à escravização de índios e africanos. Então, a exploração colonial, ela baseava-se na interação entre colônia e metrópole. A colônia, ela fornecia matéria-prima e metais preciosos para as metrópoles. E a metrópole, ela realizava o estabelecimento de portos e feitorias nas colônias, com a função comercial e militar. As colônias elas já eram obrigadas a cumprir as determinações da metrópole, sendo obrigadas a consumir apenas produtos vendidos por elas. Nesse período, as atividades econômicas na Europa estavam atreladas sobretudo ao comércio. Alguns estudiosos consideram que essa é a fase inicial do capitalismo, chamada de capitalismo comercial, onde tudo se inicia, que mudou completamente a organização do espaço geográfico, possibilitando as condições necessárias para as revoluções industriais e, posteriormente, para a revolução técnico-científica informacional. Então, através dessa busca por novas rotas, né, a metrópole, ela encontra o continente americano, né, e aí passa a ser sua colônia. Então, é estabelecido um comércio. Então, é aí onde surge o capitalismo comercial. É aí onde inicia a primeira fase, né, desse capitalismo comercial, aí onde inicia o que chamamos hoje de globalização. Então, o processo de colonização ele possibilitou que as metrópoles enriquecessem à custa dos recursos retirados das colônias. Os europeus também adquiriram muitos saberes e experiências de forma de produção desenvolvida em vários lugares do mundo. Já no século XVIII, teve início um processo intensivo de desenvolvimento tecnológico, que foi a primeira revolução industrial, no século XVIII. Então, acontece um avanço das técnicas, né, principalmente nos meios de transporte e na produção têxtil. Alterou profundamente o modo de produção que passou a ser realizado nas indústrias. Esse período se caracterizou pelo desenvolvimento do capitalismo industrial e pela dinamização das relações comerciais entre vários lugares no mundo, o que intensificou o processo de mundialização. Então, nas grandes navegações, século XV, acontece o capitalismo comercial. Já aqui, na primeira revolução industrial, acontece o capitalismo industrial. Acontece também o trabalho assalariado, também a máquina a vapor, surgem as máquinas a vapor, né? E isso muda o modelo de produção.
Aí, nessa nova lógica de produção industrial, era necessário desenvolver o mercado consumidor para aumentar as vendas e produzir cada vez mais. Para isso, o trabalho escravizado deveria ser eliminado e substituído por um novo tipo de relação de trabalho, que é o trabalho assalariado. Além disso, o aumento do número de fábricas e da produção industrial fez crescer o fluxo de trabalhadores na cidade, contribuindo para o processo de urbanização. Já no século XIX, surge a segunda Revolução Industrial, que são as grandes invenções e descobertas científicas, como o telégrafo, o telefone, o cinema, o rádio, e tudo isso modificou o cotidiano e os hábitos de consumo das pessoas. Então, nessa segunda revolução industrial, surge aí, como a gente vê nessa primeira imagem, isso aí é um telégrafo, o telefone, o cinema e o rádio. E isso muda o cotidiano e os hábitos das pessoas, né? Além disso, o uso de energia elétrica e do petróleo como fonte de energia foram as grandes novidades. O surgimento de novas tecnologias está diretamente relacionado às formas de ocupação do espaço geográfico. Nesse período, também se formam as grandes empresas industriais e comerciais, e houve a inserção da pesquisa científica nas atividades produtivas, como forma de promover o desenvolvimento tecnológico, de aumentar a produtividade e desenvolver produtos e mercadorias. Então, aumenta aí, né, a produção, as grandes empresas industriais, e aí surge o capitalismo financeiro, né? Nessa segunda revolução industrial surge o capitalismo financeiro e surge e acontece um grande investimento nas pesquisas científicas. Então, no século XIX, que é a segunda revolução industrial, muda-se todo o cotidiano das pessoas através das novas tecnologias que surgem, né? Como o telefone, o cinema, o telégrafo, o rádio, o aumento da produção industrial e o comércio. Então, surge aí o capitalismo financeiro. Com a expansão das indústrias, surge esse capitalismo financeiro. Esse movimento ele foi impulsionado pelo surgimento das empresas de capital aberto, ou seja, que negociam suas ações na bolsa de valores, permitindo a formação de grandes corporações internacionais no setor industrial e comercial. Já no século XX acontece a terceira revolução industrial, que é a Revolução Técnico-Científica, também conhecida como Terceira Revolução Industrial. Essa terceira revolução industrial ela se caracteriza pelo desenvolvimento das tecnologias nas áreas da informática, microeletrônica, robótica, microbiologia e nas áreas farmacêutica e aeroespacial. Então, essa terceira revolução industrial ela é marcada por isso, né? Pelo desenvolvimento dessas áreas, da informática, da microeletrônica, da robótica. Então, surge também a internet, né? Nessa terceira revolução industrial. Acontece aí um grande fluxo de informações e de pessoas e um grande investimento em pesquisa. Então, o surgimento da internet mudou as relações entre pessoas e empresas, ao possibilitar a troca de mensagens e arquivos eletrônicos, a difusão de música, de vídeos, dados e informações e a realização de transações financeiras em tempo real. O advento da internet e a aceleração dos fluxos materiais e imateriais no período da Revolução Científica foram fundamentais para o processo de globalização. Então, a globalização ela promoveu grandes alterações no espaço geográfico, além de alterar o modo de vida de muitas sociedades. No mundo globalizado, diferentes locais estão cada vez mais interligados por modernos meios de transporte e de comunicação, permitindo um intenso fluxo de pessoas e de informações.
Além disso, esse processo levou a um reordenamento na estrutura produtiva e na localização das empresas no mundo, para reduzir os custos de mão de obra e de preço dos produtos, mantendo assim a competitividade. As empresas multinacionais instalam suas unidades fabris em países em desenvolvimento. Nesses países, os custos de mão de obra são geralmente mais baixos e os governos facilitam a instalação de empresas que geram empregos, oferecendo-lhes incentivo como a redução de impostos. Então, essas multinacionais, né, elas instalam suas filiais em países subdesenvolvidos na intenção de obter um maior lucro, porque a mão de obra nesses países subdesenvolvidos, ela é mais barata e também o governo ele isenta, né, os impostos, ele reduz os impostos para essas empresas a fim de que haja uma maior geração de emprego. Então, apesar desse processo de integração econômica e cultural do mundo, as desigualdades socioeconômicas entre os países não desaparecem com a globalização. A distribuição das riquezas geradas, ela não ocorre de forma igualitária, o que contribui para a manutenção das desigualdades sociais, as desigualdades entre os países e alguns aspectos até aprofunda essas diferenças. Então, esse processo de distribuição da riqueza, ele não acontece de forma igualitária, né? E em muitas vezes a globalização ela até aprofunda essas diferenças que existem. Então, com então, pessoal, aí nós temos o neoliberalismo, que o neoliberalismo ele foi a base de sustentação do processo de globalização. Então, esse neoliberalismo ele baseia-se no livre comércio e na livre concorrência, prática em que o mercado é regulado somente pela competição entre as empresas, sem a interferência do Estado. Segundo essa teoria, as economias nacionais devem ser abertas com a livre circulação de capitais e com o fim do protecionismo, com a eliminação das tarifas alfandegárias que encarecem as importações com o objetivo de proteger a produção nacional. Então, pessoal, o neoliberalismo é isso, é a livre concorrência entre os mercados em que não há a atuação do Estado. O Estado ele não interfere, né, na atuação desses mercados.